A morte e ressurreição de Lázaro. Vamos falar sobre este assunto nesse dia, mas antes, meus irmãos, eu queria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, que desse aqui o seu like e que marcasse o sino das notificações para que mais e mais pessoas possam nos encontrar e ver também as nossas transmissões. Vamos ler aqui no capítulo 10 do livro de João, aliás, no capítulo 11 do livro de João, que fala sobre a morte de Lázaro. Vamos começar. Estava então enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Enviaram, pois, as irmãs para dizer a Jesus: Vê, Senhor, o que amas está enfermo. Ouvindo isso, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, porém para a glória de Deus, para que o Filho de Deus ele seja glorificado por meio dela. Amava Jesus e a Marta e a Maria e também a seu irmão Lázaro. Ouvindo isso, pois que Lázaro estava enfermo, ficou 2 dias mais no lugar onde estava. Logo depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos à Judéia outra vez. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora procuram os judeus apedrejar-te, e outra vez irás para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? O que anda de dia não tropeça, porém vê a luz deste mundo. Porém o que anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Dito isso, disse-lhes depois: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. Então disseram seus discípulos ao Senhor: Se estiver dormindo, ficará curado. Jesus se referiu à morte de Lázaro, mas eles pareciam que estava falando do descanso do sono. Jesus lhes disse então abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vós por não haver estado ali, para que creiais. Porém, vamos até ele. Então disse Tomé o Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, queridos, porque Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, de Betânia. Então, Betânia fica próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Jesus ele estava além do Jordão. Ele havia se retirado para além do Jordão, porque os judeus procuravam apedrejá-lo por tudo aquilo que ele havia falado sobre a sua vinda. Porém, a Marta e Maria enviaram mensageiros a Jesus para falar que o seu amigo Lázaro estava profundamente enfermo até a morte. Ele estava muito doente. Porém, Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas era para que se glorificasse nele ou nela para que se manifestasse nela a glória de Deus. Então, ele ainda ficou ali 2 dias depois que soube dessa notícia. E depois desses 2 dias, ele disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia, vamos outra vez para próximo de Jerusalém, para Betânia, para ver Lázaro. Porém, os seus discípulos disseram o seguinte: Rabi, agora procurava os judeus apedrejar-te, e outra vez tu queres ir para lá? Outra vez tu queres ir para este lugar? Jesus disse: não são 12 as horas do dia? O que anda de dia, ele não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Não são 12 as horas deste desse dia que nós temos para enxergar, nessa claridade, nessa luz, não são 12 as horas do dia, porém são outras 12 as horas que está mais tarde, as horas que ninguém mais pode trabalhar, as horas que estão escuro. Então, nesse momento que eu estou com vocês, nós devemos fazer a vontade do Pai, porque vai ter um dia em que eu não andarei mais entre vocês. Então serão vocês que serão a luz deste mundo. Não deixem de levar a luz àqueles que estão em trevas. Ele falou porque os discípulos estavam temerosos pela questão do apedrejamento. Jesus então disse: Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas nós vamos até ele para despertá-lo. Os discípulos voltaram com Jesus e disseram: Senhor, se ele está dormindo é porque ele está melhor. Ele já está bom, ele já está curado. Mas Jesus não se referiu ao descanso do sono, mas sim à morte. Então Jesus falou abertamente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Alegro-me porque vocês não haverem estado ali, para que agora vocês creiam. Porém, vamos até ele. Porque vocês estivessem ali, vocês iam ver
Lázaro morrendo. Vocês iam ver Lázaro sendo sepultado, mas agora eu quero, se nós estivéssemos ali, ele não chegaria a esse ponto, porque nós ali oraríamos, nós pediríamos ao Pai, nós tocaríamos na sua enfermidade, repreenderíamos aquela enfermidade e ele estaria curado. Mas agora ele morreu e nós vamos despertá-lo do sono, para que se cumpra aqui o que Jesus falou sobre a enfermidade, que não era para a morte, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Então, Jesus se voltou de novo ali para a Judéia, chegando ali em Betânia, chegando aos arredores de Betânia. Quando Marta soube que Jesus estava se aproximando, ela falou, ouviu que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo que pedires a Deus, ele te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta, então, tomou ali uma atitude, chegou com Jesus e disse: tudo que o Senhor pedir a Deus, eu sei que ele te responderá. Mas se tivesse daqui, o meu irmão não teria morrido. Ela então usou ali uma fé sobrenatural. Jesus então disse: calma, o teu irmão ressuscitará. Eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou aquele que ressuscitará os mortos. Eu sou aquele a quem se deve buscar para ter uma vida eterna. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Então creia. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele perguntou para Marta: crê nisso? E ela disse: eu creio, Senhor. Jesus, então, chega ao túmulo de Lázaro. Jesus chega ao túmulo de Lázaro e estão ali reunidos muitos judeus ali em volta daquela casa para para dar apoio a Marta, para dar apoio a Maria, porque o seu irmão também era da sinagoga, era judeu, ele participava ali dos rituais judaicos, mas ele era amigo de Jesus e ele era seguidor de Jesus, assim como Marta e Maria eram. Jesus estava ali entre eles e Jesus falou: me levem então ali ao túmulo, me levem ali aonde vocês o deixaram, me levem ali onde vocês o puseram. Marta então chegou e com Maria levaram Jesus até o túmulo. Jesus, quando viu o sofrimento, Jesus, quando viu a tristeza em Marta, em Maria, Jesus também chorou, se comoveu e chorou. Naquele momento, Jesus falou: tirem a pedra. Mas Marta falou: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Disse: tirem a pedra, não te disse que se tu creres, tu verás aqui a glória de Deus? Tirem a pedra. Eles estavam ali atônitos com aquela ordem de Jesus para retirar a pedra do túmulo, para que então ele pudesse chamar Lázaro de dentro do túmulo. Eles estavam ali atônitos com aquela ordem que Jesus deu, porque já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, já estava fedendo, já estava em estado de putrefação, já não havia sangue correndo em suas veias, ele já estava ali em decomposição. Porém, Jesus mandou que tirassem a pedra. No momento que tira a pedra, que eles sentem aquele cheiro, aquele odor de pós-mortem, aquele odor de cadáver, então eles dizem: está fedendo, mas Jesus disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ele disse: Pai, ele disse essas palavras: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, porém eu digo isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Eu falo isso não que eu não creia. Eu falo isso para que as pessoas ouçam e creiam. Eu sei que tu me ouves e eu te dou graças por isso. Então, ele tendo dito isto, ele lançou essas palavras: Lázaro, vem para fora. E o que morrera saiu com as mãos e os pés atados com faixas e o rosto envolto em um sudário.
Jesus lhe disse, desatai-o, deixai-o ir. Naquele momento que Jesus disse, Lázaro, vem para fora, eu imagino o olhar das pessoas para dentro do túmulo, olhando ali, vendo aquele movimento, começou a ter um movimento dentro do túmulo, Lázaro se levantou, Lázaro veio enfaixado, Lázaro veio todo atado nas suas amarras da morte. Quando Lázaro chega na presença ali do Senhor, naquele momento então Lázaro começa a andar para a direção de Jesus, e Jesus olha para os discípulos e diz, desatai-o, tirai as suas cordas. Então o Senhor Jesus fala que nós devemos crer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida para cada um de nós. Se nós crermos na sua palavra, nós viveremos eternamente. Ainda que nós morremos, mas nós viveremos para Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos entender essa palavra assim em nome do Senhor Jesus.